Muito bem! Opiniões políticas à parte, são 17 horas e 3 minutos do dia 29 de maio de 2021. Eu me chamo Gustavo Ribeiro de Vasconcelos, falo de Brasília, capital do Brasil, para começarmos em altíssima frequência, em altíssimo volume, com muita distorção, essa live de hoje que promete. Aqui tá quente. Vamos saber de onde vocês estão falando, se também tá quente. Por ordem de etiqueta, Ana Carla de Carli, seja bem-vinda. Quem é você? De onde você fala? E como que você veio parar no Prêmio Profissionais da Música? Vamos lá. Obrigada, Gustavo. Obrigada a todo mundo pela presença, pela oportunidade. É muito bom estar aqui conversando com galera que gosta de som pesado e está fazendo acontecer, né? E eu já vou te dizer que eu estou falando de um lugar que está bem frio. Eu falo do Rio Grande do Sul. Ah, é? Tá frio aí, é? Bastante, É, porque bastante. aí o inverno já chegou, né? Isso. Chega antes por aqui. Aqui ainda demora um pouco, mas chega primeiro a seca. Vocês não têm esse problema de seca aí, pelo menos em Porto Alegre, né? Isso, não tem mesmo. Fica só no frio. E foi daqui que aí a gente resolveu juntar uns pauzinhos e fazer a banda Dark Valley, da qual eu sou vocalista. Uau! E quantos anos já tem Dark Valley? O projeto da banda durou uns 5 anos até a gente lançar o nosso primeiro disco. Sei. Então, nós fizemos o nosso lançamento debut ano passado, 2020, em plena pandemia. Lançamos todos os nossos singles em 2020. Sei. Bom, durante o tempo anterior, a gente estava planejando esse lançamento. Foi assim que a gente construiu. Mesmo com pandemia, a gente resolveu lançar e, no fim, acho que deu tudo certo, porque conseguimos alcançar várias pessoas ouvindo nosso som através do mundo digital. Acho que foi a grande sacada, assim, para o nosso segmento. Inclusive, assim, essa é uma discussão aqui permanente aqui nas outras lives, né, sobre essa coisa, lança, não lança, faz ou não faz, não tem palco, como é que não é? Mas pelo menos você atinge o mundo, né, Ana? Isso. A gente percebeu, logo que começou a pandemia, a gente tinha um clipe pronto já, gravado para lançar, e a gente né, tá todo mundo em casa, não faz muito sentido, mas aí a gente percebeu, peraí, as pessoas estão em casa e precisando de arte. Ouvir coisa boa, se sentir num show, sentir energia, não, vamos lá, vamos lá. E a partir daí veio a repercussão. E depois muitos, pelo menos no segmento de metal, assim, e música pesada, teve muito festival online, nacional e internacional, então muitas bandas e muitos fãs se conheceram a partir disso. Teve várias portas se abriram, né? Ah, que legal, não sabia disso, bom saber. Bom, seja bem-vindo. Agora, vou respeitar a ordem de entrada. Eu estava aqui com a minha câmerazinha indiscreta desligada, mas eu percebi que Matheus Oliver chegou aqui. Seja bem-vindo, Matheus. E galera, Forcaus, diretamente de onde? Quem são vocês? O que vocês vieram fazer nesse prêmio? Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Como vocês já sabem aí, me chamo Matheus Oliver. Johnny. E nós somos 50% da Forqueus, né? Eu sou guitarrista, né? E Johnny também é guitarrista, mas ele é o vocalista. Já vi que eu estava pronunciando o nome errado, né? Não tem problema, não tem problema. Normalmente ficam nessa questão, né? De a Forqueus e a Forcaus. Então a gente chamando, a gente aparece. Tá de boa. Então a gente tá aqui, falando aqui do Nordeste, o lugar onde o sol nasce primeiro, né? Paraíba. Opa, Paraíba, exatamente. Nossa senhora, que coisa legal. Paraibanos, gaúchos, que legal. Vamos lá. São dois extremos aí. Assim, enquanto ela tá falando do frio, a gente tá aqui, nossa, que inveja, porque aqui tá um calor enorme, cara. Queria gente, né? E pelo visto, pelo cenário atrás de vocês já beberam um bocado hoje, né? Ou é enfeite? Vai dar uma aliviada aí no sistema.
Quem é Forcaus? Fala um pouquinho dessa trajetória, vai lá. Bom, a Forcaus, ela foi lançada em 2019, nós somos uma banda bastante nova, mas a gente já chegou com o intuito de lançar um álbum mesmo ali na nossa primeira aparição. Então a gente trabalhou um pouco no ano de 2018, sem um nome definido, sem realmente ali os integrantes em si, mas a gente foi construindo isso junto e assim que a banda deu as caras pela primeira vez, a gente já chegou com um álbum pronto. Não é à toa que esse álbum já faz aí 2 anos que está colhendo frutos. A gente está aqui também graças a esse álbum. Então, assim, é uma satisfação enorme a gente está colhendo exatamente esse resultado, porque é um trabalho que a gente faz com muita dedicação. Muita gente fala, é metal, é barulho, não sei o quê. Cara, é muito trabalho envolvido por trás, é uma arte que a gente ama fazer, então é muito gratificante quando a gente recebe, no mínimo, essa nomeação para ser um dos finalistas. Para a gente já é sensacional. E o Nordeste tem uma cena de som pesado historicamente bastante farta, né, Matheus? Sem dúvida, sem dúvida. Demais. Desde antigamente, desde de 80, 90, principalmente 90, né, que a gente teve a brilhante ideia do que o Sepultura tocou aqui, né, na nossa terra. Sei. E isso marcou grandemente as bandas e o que viriam a ser bandas, né? Você vê, hoje eu tenho, a minha idade, eu tenho 24 anos, mas quando o Sepultura veio, eu não era nem nascido ainda, mas só pelo que meu pai me contava das histórias, eu já ficava, ficava ali imaginando como é que era a cena e tal, até conhecer como é que é a verdade, aquele underground, por aí vai, mercado musical e por aí sim vai, né? Então, assim, nossa região também tem um histórico de visitas muito bom também. Então, e muita gente, não só de fora mesmo, pensa que não, pensa o contrário. É Nordeste, só tocar algo desse tipo, algo mais regional. Mas não, aqui a gente tem uma variação muito grande artística, principalmente envolvendo a música. Então, aqui a gente tenta, ao máximo, trilhar o nosso caminho musical. É um pouco mais complicado, a gente sabe disso. Mas, assim, a gente sabe em locais que dá para a gente abordar o nosso som, dá para desenvolver o nosso som. Então, tem pontos estratégicos aqui no Nordeste que tem festivais que são realmente de nome de peso aqui no... Dá pra gente buscar o nosso espaço, mesmo muita gente pensando que aqui só respira outro tipo de arte, outro tipo de música, né? Muito bem. Eu, particularmente, sei da potência criativa do estado da Paraíba. Já tive aí várias vezes. Muitos eventos que eu fiz aqui no passado recente, a gente sempre teve a presença de muitos paraibanos da pesada, tipo Escurinho, Chico Correia, Cabroeira, né? Entre outros aí. E a cena do rock pesado do Nordeste, eu sei que ela fala grosso. Só não sabia que o ponto de partida tinha sido a passagem do Sepultura, mas bom saber disso também. É um grande marco zero, inclusive, né, cara? Marco zero, né? Essa coisa do Sepultura é uma coisa que a gente vai abordar daqui a pouco, porque o Sepultura, apesar de ser uma banda de som pesado, mas eles são uma... Eles têm uma aura uma aura popstar assim, do segmento, né? Que contagia, mas parece que não capilariza, né? Não tem vários Sepulturas assim, na onda do som pesado, né? O Sepultura está mais para, vamos botar assim, mais para um clima pop, assim, de artistas da música popular, do que abrindo uma cena, né? Ou capilarizando uma cena metal com vários Sepulturas, né? Essa é a impressão que eu tenho. Bom, mas isso a gente fala daqui a pouco, vamos ver se vocês têm a mesma opinião sobre a minha. Johnny Live Rock. Johnny, esse nome Live já nasceu por causa das lives ou é outra coisa? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Gustavo. Fico muito feliz, né? Para mim é um prazer muito grande respondendo a sua pergunta, né? Não, prazer não. de Perguntas idiotas não precisam de resposta, viu? Não, a sua pergunta, não estou querendo fazer o moço bonzinho aqui, não. Pô, o cara vai sacanear o apresentador, pô, não, nunca que vai fazer isso. Mas não é isso, não. Mas a sua proposta, desculpa, a sua pergunta, ela foi muito interessante. A minha, porque tem a ver com o cotidiano meu, né? O que acontece? Eu sou professor, né? Professor de geografia da rede pública.
De onde? E De onde? da rede pública do Distrito Federal. Ah, você é de Brasília, bicho? Sou de Brasília. Pô, mas você me conhece? Eu não te conheço, ué. Pois é, cara. Até olha, bom que... E olha que eu tenho uma companhia musical, humildemente falando, chamada GRV, que já fez bons lançamentos do metal aqui em Brasília. Sim, cara. Então eu conto com você aí para ajudar a gente aí. Tá, mas aí o que acontece? Respondendo, então eu trabalho no dia a dia com alunos, jovens e tudo, como professor. Só legal. Que uma motivação na minha vida, que eu até brinco com as pessoas e falo, que é a química, né, da música, em que você tem que desenvolver essa conexão, e que ela, nos momentos mais difíceis da vida, né, que a gente tem os desafios na família, no trabalho e tudo mais, você acaba, quando você destina a sua energia para esse lado da música, para desestressar, sair da rotina, é onde a gente estabelece essa química, essa fisiologia, essa coisa com a música, e você não desconecta dela nunca mais, porque no dia que você estiver estressado, no dia que você estiver agoniado, você parte para o lado da música. E como eu tenho uma coisa de saber muito bem gerenciar o meu tempo, em que minha arte ela possa ser empregada e desenvolvida, então a live foi o primeiro start meu para começar a inserir o meu nome, a minha arte, o meu jeito de cantar, a minha técnica vocal no mundo da música. Então, onde as pessoas começaram a entender quem é o Johnny, quem é esse cara e tal, e aí parti para a banda cover do Malmsteen, né? Yngwie Malmsteen, em sueco, e que eu tive até a felicidade de partir para os stories do cara. O cara postou um trecho, eu cantando a música dele, e eu acho que foi um momento mágico para quem homenageia, né? Faz um trabalho de tributo a um grande artista, de um mínimo de reconhecimento do próprio artista que você o representa. Então, hoje, basicamente, eu estou aí com a banda cover do Yngwie Malmsteen, eu sou o vocalista, e fora isso, eu faço interpretação do mundo do rock em várias músicas, e postando e subindo esses vídeos lá no meu canal. Entendi. Então, basicamente, essa é a ideia. Muito bem. O cara é de Brasília, eu não conhecia ele. Agora vamos conhecer o santista, o senhor Matheus Krempel, aquele que já foi campeão do prêmio em 2018. Não se reelegeu em 2019 porque simplesmente a categoria não teve nem o quórum mínimo de inscrições e está aqui. Verdade. Depois a gente vai conversar um pouco sobre essa coisa da categoria para eu justificar um pouco o que acontece. Matheus, seja bem-vindo. Você está falando de Santos ainda, meu filho? Meu filho não, meu amigo. Então, hoje eu estou aqui em Santos. Na verdade, estou até me preparando para subir. Eu vou participar da live na estrada, mas vou participando. Eu tô me dividindo entre Santos e São Paulo. Mas isso é perigoso, hein, Matheus? Dirigir e participar. Não, eu não vou dirigir, não. Não, tá louco? De jeito nenhum. Um prazer enorme, assim, poder participar do prêmio mais uma vez. Putz, cara, pra gente é super importante, é que nem eu já comentei, isso ajuda a legitimar o nosso trabalho, que a gente está... E agora a gente está numa fase que começou, inclusive, depois da premiação que a 2018. Gente participou, né, com você, 2018. Que ali a gente falou, cara, acho que a ideia é essa, entendeu? É buscar um pouco mais a conexão com as pessoas, né, com o público Brasil. E a gente tomou uma decisão a partir dali de começar a fazer o nosso som 100% em português. Ah, que legal. E continuar, assim, com aquele caráter meio transgressor da gente, assim, dentro do estilo, né? A gente gosta de tentar lacear os limites, né, da música pesada. Então, a gente, com o português, acho que a gente melhorou a comunicação com as pessoas. E aí a gente continuou fazendo mescla com ritmos regionais, e a gente embarcou nessa, assim, e desde que começou a pandemia, a gente começou a produzir mais do que nunca, assim. A gente usou isso como um estímulo para produzir, e
a gente ficou com o trabalho todo limitado, porque a maioria de nós trabalha com música. Eu tenho um estúdio, sou produtor, o Gustavo Trivela também, o Stefan também. E então, assim, a gente falou, cara, tá com muito tempo, a gente precisa trabalhar. Então a gente começou a produzir todo o material que a gente lançou ano passado. A gente começou a produzir à distância, assim, no ritmo frenético. A gente lançou mais ou menos umas 10 músicas ano passado e participou de live pra caramba. Teve... Aqui, a Prefeitura de São Paulo abriu bastante coisa, então a gente conseguiu fazer nosso trabalho. Aí agora esse ano a gente continuou esse ritmo de produção, abraçando o formato dos EPs, né? Então a gente está lançando bastante, todo mês a gente está lançando um EP com exclusividade no Bandcamp. E aí a gente está lançando esses EPs, depois lá para novembro a gente vai lançar um álbum com as melhores músicas do EP. E, cara, a gente tá nessa, assim, porque é o que tá mantendo a gente até com a cabeça boa, entendeu? Produzir. É uma questão não só comercial. É uma questão de qualidade de vida, né? Qualidade de vida, cara. Se não fosse pela música, eu não sei. Eu acho que algum de nós aqui já tinha pirado de vez, assim, com a pressão de tudo que a gente tá vivendo. A gente sabe que é uma via de mão dupla, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente está criando, a gente também tá. A gente tem a noção de que a gente está gerando conteúdo, gerando entretenimento para as pessoas e levando alegria para todo mundo, né? Então é louco isso, cara, muito louco. E eu queria que você soubesse, pegando carona no que você acabou de falar, que eu concordo totalmente, que, putz, para mim, assim, né, só para fazer uma breve explicação aqui do processo do prêmio, né, mas o prêmio, ele normalmente dura 10 meses. Né? Normalmente ele dura 10 meses, assim. E a gente faz o prêmio como se a gente estivesse contando uma história de um ano em torno de criações e produções de profissionais da música. E aí a gente tem um longo período ali de inscrições, depois um longo período de votações, que nesse ano nessa edição, a gente se alargou, porque nós contávamos aí com a vacinação para poder fazer presencial. Né? No momento em que está evidente que é impossível fazer alguma coisa presencial nesse país, para quem tem o mínimo de bom senso, nós optamos por fazer... Exatamente. Nós optamos por fazer a conclusão 100% digital, o que vai acontecer entre os dias 11 e 15 de agosto, com uma farta programação de capacitação, enfim, pocket shows e painéis, etc., além da cerimônia de premiação. E aí eu resolvi que também gostaria de conversar com todo mundo, por isso 97 lives, para que todo mundo possa se conhecer, participar. E é hoje que está chegando aqui na live de 73, hoje eu já estava assim, caramba, o que eu vou fazer depois da 97? Nossa, vou sentir tanta saudade de bater esse papo com todo mundo, todo dia, às 5 horas da tarde. Então, assim, eu entendo perfeitamente o que você está falando, entendo perfeitamente o papel da música nesse momento. E aí, vamos para o debate. Primeira pergunta que eu queria fazer assim para vocês, bem rapidinho. Vocês já se conheciam? Um já conheceu? Não. Eu já conheci algum da galera que está aí, corri atrás também quando eu vi o pessoal que estava participando para me inteirar do som de todo mundo. Só gente de qualidade, hein, meu? Aí a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. O nosso amigo Matheus, ele foi campeão aqui do prêmio 2018 na categoria hardcore. Eu entendo que existem várias derivações, eu não digo, mas várias divisões do rock pesado. Mas diante da ausência de inscrições, o que me chamou a atenção, nós acabamos juntando hardcore com heavy metal, o que, na minha opinião, pode parecer incoerente, assim como é incoerente juntar blues com jazz, entendeu? Não, mas não é não. Não, mas assim, na minha opinião, eu gostaria que tivesse a categoria do hardcore, a categoria do heavy metal. Entendi. Entendeu? Então, assim, por esse motivo é que estamos todos juntos aqui, mas numa próxima edição a gente gostaria de manter a separação para a gente ter uma riqueza de cenários maior, né? Mas feito isso,
Eu queria que vocês aí, ó, já que a gente tem aqui um paulistano, uma gaúcha, um paraibano e um brasiliense, Não. eu queria que vocês me dissessem o que acontece com a cena do rock pesado nas suas regiões. O que acontece? Porque no momento de pandemia, por conta de vocês todos serem bandas, vocês ficaram muito prejudicados por conta da exigência do distanciamento, né? E por conta disso, vocês também ficaram prejudicados por conta da não relação mais com o público do ponto de vista físico. E essa coisa da live, ela é legal, mas ela não é a ideal, digamos assim, né? Então eu queria que vocês me dissessem como anda a cena do rock pesado, do hardcore, né? Na região de vocês, se ela está desanimada, se ela está aguardando o momento de voltar, se ela está motivada, se ela está criando muito, porque pelo que eu entendi aqui, todos vocês estão criando bastante, né? Ana, vamos começar em ordem de etiqueta. Primeira Ana, depois ordem de entrada. Vai lá. Beleza. Bom, pessoal, eu posso falar que o Rio Grande do Sul é um celeiro de bandas de metal mesmo, então algumas bandas super conhecidas internacionalmente nasceram aqui. Híbria, a gente tem o Crisium também, bandas que foram, né, para gringa, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo que... Aliás, Ana, esse é o objetivo, ir para a gringa? Muitas bandas de metal pensam assim, por quê? Uma das características que a gente vê aqui na cena local, mas que eu já ouvi também de outros estados, é que o público não ia mais em show, assim, era uma coisa que acontecia nos anos 90, no início dos anos 2000, mas depois a galera parou de sair, é essa sensação. E eu acho que isso se intensificou na pandemia só, essa vontade de ficar em casa, né, e de poder consumir no conforto de casa música pesada. Eu já faz alguns anos, assim, que todo mundo percebe que os shows não tem tanta galera, mas ainda assim aqui é um celeiro de bandas, então continuam surgindo novos artistas, continuam surgindo artistas com gravações de altíssima qualidade. Eu acho que essa é a principal característica, assim. Todo mundo ainda busca uma excelência na produção, na mixagem, na composição, que não deixa nada a desejar para a galera na gringa, assim. É esse sentido, assim, é o que eu vejo muito daqui já há algumas décadas. E na Paraíba, Matheus, como é que está aí a cena paraibana / nordestina no que se refere à renovação ou à tradição aí? Cara, olha só, como você mesmo falou, né? Vão 2 anos aí lutando contra esse vírus e meio que a gente foi obrigado a ficar em casa, a ter que, né, pensar num plano B, né? E quem não tinha plano B teve que criar um. Então, assim, para a gente não foi diferente, né? A gente, inclusive, vinha de um ano que se tratava da divulgação do álbum da gente, né? A gente já 7, 8 shows, né? Não tinha mais, porque a gente tinha priorizado no ano de 2019 exatamente fazer a tour pelo Nordeste. Isso. Então a gente alcançou alguns estados daqui. Entendi. Só que o nosso plano de 2020 era exatamente ir para o Sudeste. Só que... Fazer o que lá, Matheus? Porque lá é frio, a gente gosta de frio, aqui é muito calor. Não, porque assim, tem sempre essa coisa de ir para o Sudeste, para o Sudeste. E eu acho que com a internet e os canais digitais, eu às vezes fico me perguntando, será que precisa ir para o Sudeste? Só por isso, entendeu? Não é uma questão de necessidade da gente, é mais uma questão de vontade de espalhar o som. A gente sabe que mesmo com a internet, a gente consegue fazer esse som espalhar. Só que a cena do metal em si, ele ainda é um pouco tradicional, no que se refere a fazer show, ter contato, vender CD diretamente, camisa, fazer o merchan. Intercâmbio, né? Com várias bandas de região. Então, a gente estava vendo que estava já nessa necessidade de ir para o sul mesmo, né? Para o Sudeste. O sul também, consequentemente. Então, obviamente, com essa pandemia, não só a gente, mas todas as bandas, todo mundo que trabalha no meio da arte, se viu, como o Oliver, né, Matheus falou aqui, exatamente obrigado a ter um plano B. A sorte da gente é que a gente é uma banda que gosta muito de produzir, a gente gosta muito de criar, a gente gosta muito de se sentar e explorar ideias. Então, a gente utilizou, né, ali a situação
para poder começar o que a gente vai ter uns lançamentos esse ano, que a gente pode falar um pouco mais da frente, mas eu diria que a cena aqui ficou bem esfriada, né? Esfriou bastante. A sorte é que, assim, a gente tem boas bandas parceiras, né, cara? Porque, assim, que também estão a fim de fazer esse rolê aí de estar transitando aí pelo Brasil e tal, porque, assim, como a Ana, se não me engano, falou, que é a ideia de toda banda querer pisar pelo menos na gringa, né? Mas eu até, assim, eu sei que o Brasil também é uma terra do caralho e, sinceramente, a nossa ideia era o quê? Fazer certas parcerias com algumas bandas, né? Tanto da nossa própria cidade como cidade que a gente já foi tocar, para tentar levar uma turnê bem, assim, como é que se diz? Bem densa, né? Com o som nordestino e tal, para a galera do Sul conhecer, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu não fiz para a Ana e nem para o Matheus. Venham. Não, nem para o Matheus Oliver, não para o Matheus Krempel. Vocês cantam em inglês ou em português, Ana e Matheus? Nossa banda é essencialmente em inglês, mas nós gravamos em espanhol também. Que legal. Fizemos Mas essa coisa de cantar em inglês e espanhol é por uma estratégia mercadológica? Tanto por estratégia, acho, como por questão artística, assim, eu acho extremamente difícil escrever português para metal. Tem bandas que fazem isso brilhantemente, acho que o último exemplo, a gente tem o Project 46, né, e realmente é sensacional, mas para o nosso som realmente não encaixou, a gente buscou em inglês porque era o que mais fechava com o som, e espanhol também a música permitiu essa possibilidade, então foi bacana porque a gente pôde espalhar também para a América Latina mais o nosso som de forma mais fácil. Que tem uma cena forte, né, de rock na América Latina, é verdade. E vocês, for Caos, não, For Kills? Tá ótimo. No caso da gente, é curioso, porque a gente tem esse dilema, sempre tem essa pergunta. Ixi, eles travaram? For Caos travou. Volta de novo. Volta de novo o raciocínio aí. Voltou? Agora voltou. Como eu estava falando antes, é um assunto que sempre vem aí para ser discutido e realmente fica na curiosidade das pessoas, porque muita gente pensa que às vezes a gente está desvalorizando a nossa língua mesmo materna. E não é o caso. Eu acho que são várias questões que estão inclusas para a gente decidir realmente cantar em inglês. A gente já teve essa discussão realmente de tentar abordar o português, só que eu concordo nessa linha de raciocínio da Ana. No caso da gente também, assim, de forma sonora, se encaixou melhor o inglês. E, assim, sendo bem sincero, a gente vê que o campo do metal aqui no Brasil tem sua limitação, tem os seus limites. E a gente sabe que uma língua inglesa, ela abre portas, pelo menos para o que a gente almeja. O Project eu acho excelente, porque é uma banda que, pra gente, é influência totalmente aqui no Brasil. Como é que chama a banda? Project 46. Ih, caramba, depois digita aqui para eu dar uma procurada. Ok. Se você colocar P46, vai aparecer aí. Legal. Então, eles têm, né, essa pegada, realmente a música encaixa muito bem em português, mas agora eles também estão testando o inglês nas letras deles. E a gente enxerga muito com uma questão de mercado também, porque eles sabem do potencial deles, que dá para chegar muito longe, mas eu acredito que eles estão começando a ver o limite da língua portuguesa aí. Infelizmente, cara. Não, e é limitado mesmo. Para cena metal é limitado. Ó, eu vou te falar um negócio para vocês. Em 2009, na década passada, eu não sei se o Johnny já morava em Brasília, mas eu fazia um grande evento em Brasília que chamava-se Feira da Música Independente Internacional de Brasília. A sigla era FMI. Enfim, era uma feira do mercado fonográfico independente que me possibilitou viajar o mundo aí durante 15 anos. E certa vez eu tive... O meu selo tinha uma representação na Europa, mais especificamente na Bélgica. E a Bélgica e a Itália tem uma cena roqueira interessante também. E aí eu estava lá na Bélgica e essa pessoa que me representava na Bélgica, ela também representava uma banda de metal, assim, pesadona, italiana. Não lembro o nome da banda, só lembro o nome do baterista, porque, afinal de contas, para quem não sabe, eu toco bateria também. E aí, no que eu estava lá, nós fomos a um show em Bruxelas, num bar. O bar era muito doido, porque o teto do bar, o tratamento acústico era com
tampinha de cerveja belga grudada no teto. Aí o bar era todo grudão e a acústica era excepcional. E a cerveja, enfim. E aí os italianos, eu tô lá, eu, brasileiro, tô lá no meio do show lotado, assim, mas lotado assim, sei lá, 200 pessoas. Rapaz, quando os caras tocaram na língua, no sotaque deles, Sepultura, um dos clássicos do Sepultura, cara, aquilo ali me deu um orgulho de ser brasileiro. Eu falei, caralho, bicho, todo mundo cantando, todo mundo conhece a música. O grande sucesso dos italianos era o inglês do Sepultura, que é uma banda brasileira. E aí você vê que essa cena do rock e do metal, realmente, se ela quiser ocupar outros espaços fora do Brasil, fica muito difícil cantando em português mesmo. Essa é uma realidade, né? Johnny, você concorda? Fale um pouco aí da sua percepção sobre a cena de Brasília, que é uma cena historicamente muito boa. Eu conheço ela aí, viu? Desde 1985, viu? Que eu toco com certeza. Com certeza. Brasília teve um festival bom tempo aí do Marrecos Fest. Você conhece o Marreco? Não, né? Teve o Porão. Chegado demais, gente boa demais. Aliás, eu estou olhando aqui na minha parede, aqui na minha casa. Eu lancei 2 discos do Marreco. Um chama. Um do Totem, né? Porra, do caralho, com Regis. Uma coletânea chamada Metal do Cerrado e um disco do Marreco, que eu não lembro o nome, que daqui a pouco eu vou lá pegar o nome, que é um disco que ele fez. Que ele fez que tinha um livrinho também. Tá aqui em algum lugar, daqui a pouco eu vou ver. Vai lá. Galera, é o seguinte, o que acontece? Realmente eu compartilho com vocês que ao vivo não se compara, né? A relação próxima com o público é uma coisa muito poderosa, porque o cara tá vendo você ali, expelindo a sua saliva em cima do microfone, vê o suor minando na testa e fala, pô, esse cara tá dando gás dele mesmo ali. Então, assim, essa coisa da pele, do calor da apresentação, não tem nada igual. Agora, é engraçado que o que a Ana falou, que Forkels disseram a respeito aí da gringa, olha que coisa curiosa também. Assim, eu acho que a gente tem que buscar 2 espaços, na minha opinião, né? Primeiro, só voltando um pouquinho, com relação ao público e ao metal. Eu acho que o público e o metal, para o metal, seja hardcore, seja o heavy metal, seja hard rock, eu acho que o público brasileiro é muito forte, mais do que muita gente possa imaginar. Eu acho que a gente, se é uma preferência nossa, a gente tem que conquistar esse público, sim, com o nosso trabalho, está exposto. Eu acho que a internet deu essa oportunidade da gente também ser visto, porque as pessoas vão lembrar da gente. Essa é a verdade. Quem não é visto não é lembrado, a gente sabe disso, né? Agora, olha que coisa, na minha opinião, a gente tem que buscar as 2 vertentes, a vertente nacional e a gringa, e olha lá, dá uma olhada bem qual que é o gringo que você vai estar buscando assim se aproximar, dedicar um pouco mais do nosso tempo, porque nos surpreende. O que eu estou querendo dizer? Vocês viram que, não sei se vocês notaram isso, no Spotify ele está dando agora a quantidade de pessoas que estão escutando cada faixa do álbum da gente. Vocês viram isso, né? Claro. E aí, olha que coisa surpreendente. Fora isso, ele mostra o seguinte, ele pega a banda e mostra onde que as pessoas no mundo mais escutam você. Por curiosidade, para encaixar dentro do que a gente está falando, ontem eu estava olhando uma banda que eu gosto muito, que é Queen's Reich. Os caras são de Seattle, mas surpreendentemente, quem mais escuta os caras é o pessoal de São Paulo, com 27 milhões de pessoas escutando mensalmente, no Brasil, desculpa, o país é o Brasil, e o segundo país é o Chile, cara. Então, assim, eu já vi que o cenário do metal no hemisfério sul, ou seja, na América do Sul, com destaque para o Chile e para a Argentina, são 2 países muito fortes e suas comunidades gostam muito do que os brasileiros fazem. É verdade. Né? E outra coisa, só para terminar, assim, a minha visão, né,
não perdendo a esperança, vocês viram que eu não estou perdendo a esperança do cenário brasileiro com relação ao nosso trabalho. Xamã, né, quando o nosso mestre André Matos, né, que ia retomar a carreira no nosso país e tal, com um show dessa banda, né, lendária aí, que a gente admira e tudo mais, olha, veja bem como que é o negócio. Onde estava lotada a agenda dos caras para assistir o show dos caras era o Nordeste. Então, assim, sim, você vê como é que, resumindo, eu acho que o cenário ele é favorável para a gente, é um público muito cativo, e eu acredito no potencial do Brasil e na gringa. Cantar em inglês realmente é a língua universal, mas a gente dá essa olhada aqui na América do Sul, porque ela é muito poderosa para o nosso reconhecimento e digamos assim, e nosso crescimento musical. É a minha opinião. Procede totalmente, belíssima opinião. Matheus Krempel, já está na estrada ou não? Tô quase. O bicho tá no hotelzão lá cabuloso, batendo um de gringa e dando de gringa aí de playboy, porra. Não. Grana. Cara, putz, eu acho que a situação atual, eu tenho uma opinião um pouco contrária, assim. Eu acho que a gente, no caso do Bombers, assim, a gente resolveu focar em chegar mais próximo do público. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente buscou maneiras de fidelizar o ouvinte, entendeu? E falar assim, poxa, que legal que eu ouvi essa banda. Porque, assim, nada contra o Spotify, assim, não, na verdade eu tenho alguns pontos contra o Spotify, mas... Eu tenho vários. Então... Mas vamos lidando, né? Então, qual foi a solução que a gente encontrou? A gente falou, cara, vamos agora, nesse momento de pandemia, que o mundo está virado de cabeça para baixo, vamos tentar vender o nosso som, assim, conseguir algum retorno com o nosso som, buscar uma maneira de fazer isso. Então a gente começou a fazer o quê? Lançamentos exclusivos no Bandcamp. Toda primeira sexta-feira do mês, o Bandcamp faz a Bandcamp Friday, que é um dia onde eles liberam todas as vendas de MP3, de música. Eu participo do Bandcamp Day. Então, e a gente entrou para essa, e todo mundo, assim, a maioria das pessoas falou, vocês são loucos, porque o brasileiro não compra MP3, não compra música, tem que estar no Spotify, a gente pagou para ver. E eu vou te falar que está sendo uma experiência maravilhosa, assim, a gente renasceu como banda, está sendo super, assim, muito importante para a gente. Depois disso, a gente deu mais um passo super importante, que a gente falou, cara, fazer live é legal, vamos fazer uma live pré-gravada e vamos comercializar ela também. Vamos vender ticket. E a gente conseguiu também vender ticket para 2 shows já. Então, assim, a gente está vendo que as pessoas elas estão vindo. A gente tem que tomar coragem de se reinventar, porque com esse negócio da pandemia, a gente não está podendo sair para fazer show. Eu espero que quando tudo isso acabar, as pessoas lembrem e valorizem o quão importante é sair de casa para ver uma apresentação musical, sabe? Porque realmente, que nem a Ana falou, o pessoal tava meio devagar, sabe? Tava todo mundo querendo ficar em casa, e acho que agora tá todo mundo começando a entender, porra, o que eles estavam perdendo, entendeu? Porque quando você não pode, que agora você não pode, aí o pessoal tá, pô, que saudade, que falta que faz. Poxa, claro que faz, né? Então, putz, cara, eu acho que esse momento todo da pandemia foi muito importante pra gente se reinventar, para todos nós, assim, repensar. O lance do Spotify, por exemplo, eu não tô dizendo que a gente vai abdicar de usar o Spotify, a gente vai continuar usando o Spotify, mas de uma forma diferente. A gente vai dar exclusividade para quem quer. Então a gente vai vender exclusividade. Pô, você gosta da banda? Gosto. Porra, lá tem os caras tocando um cover de não sei quem, fazendo uma versão de não sei o quê, tem B-side, versão demo, versão do rascunho da música, e a gente vai fazer essa troca. Então, por exemplo, quando terminar a nossa maratona de EPs, a gente vai fazer uma enquete com os fãs, falar, escolham as músicas que vocês querem que seja o disco. Esse disco vai para o Spotify. Essas 10 músicas, sei lá, a gente já lançou 10, a gente já lançou 12 esse ano. 10, até o final do ano, 10 vão ser o disco, que vai ser escolhido por eles. Então é toda uma questão de repensar a coisa, né? Para poder se manter, cara. E
uma coisa que é importante, que você perguntou no início, que eu fiquei guardando isso. Eu tenho um estúdio aqui em São Paulo, o Stefan, o baterista, tem um estúdio aqui em Santos, e assim, então a gente tem bastante contato com a cena, e eu senti uma galera desmotivou muito, cara. Muita gente parou de produzir, muita gente chegou para mim e falou assim, mas para que eu vou produzir se eu não vou poder, se eu não sei quando é que eu vou poder subir num palco e tocar de novo? E esse é o meu trabalho. Eu falei, eu vou me usar como exemplo do que você deveria fazer, entendeu? Então, pô, para que você vai produzir música? Bom, primeiro que se você é um compositor, produzir música é uma necessidade da sua alma. Lógico. A sua alma anseia por isso. É celular, né? É celular, é uma necessidade celular, né? É inerente da sua condição de compositor, cara, é você produzir e botar seu material. Mas para quem? Cara, vai atrás das pessoas. Quem são elas? Procura. É que nem o Johnny estava falando. Você que tem o Spotify, tem aquela ferramenta de você localizar de onde as pessoas estão vindo. Com o Bandcamp aconteceu com a gente uma coisa que eu achei muito engraçada. Também tem lá um medidor, né, do Bandcamp para você ver de onde que tá vindo e como é que tá. Cara, a gente começou a ter contato com o pessoal de fora. Assim, ouvintes da Inglaterra. E não é um contato Spotify, é um relacionamento, né? É um relacionamento, porque é muito doido, porque a gente tá fazendo música só em português. E aí eu cheguei para um dos caras e falei assim, pô, eu fui lá e, pô, galera, né, eu apresentei, olha, esse material agora, eu sei que a banda cantava em inglês, eu sei que esse material é todo em português. Então, assim, mas eu espero que vocês curtam. Aí eu recebi uma resposta que eu acho que é a resposta que eu achei mais legal que eu já vi. O cara chegou em inglês lá, né? Escreveu assim: I do not speak Portuguese, né? Ele falou, eu não falo português, mas eu falo rock and roll. E nessa língua vocês são fluentes. Eu falo, meu irmão, chega, velho. Acabou, já entendi. É isso aí. E eu falei, porra, é isso. O pessoal quer ouvir coisa diferente, quer ouvir espanhol. A cena da América do Sul aqui, cara, tá bombando. A galera tá produzindo pra caramba. Eu participei de umas 2 lives lá. Eles estão querendo banda. Eles, pô, indica a banda do Brasil. A gente quer ouvir. A gente quer fazer intercâmbio. Então é isso. Mas essa vontade deles é em português? Bandas cantando em português ou em inglês? Essa vontade deles de escutar a banda brasileira? Sabe, eu vou falar muito, muito real, porque assim, eu passei por isso. Por melhor que seja o nosso inglês, por melhor que a gente fale em inglês, que a gente compõe em inglês, que a gente seja fluente, sempre vai ter alguma coisa que os caras vão ouvir e vão falar, cara, tu não é daqui, o que tu tá querendo dizer? E rola. Então, assim, eu particularmente, eu cansei disso. Eu falo assim, cara, quer saber? Eu vou falar com quem me entende, eu tenho um vocabulário muito maior e eu não vou ficar preocupado com a minha pronúncia, se tá certo ou não. Eu vou direto ao assunto ali. Porque eu acho assim, eu acho também, viu, sem querer me meter, mas já me metendo, viu, Johnny? Eu acho que você tem que fazer o que é uma verdade para você, bicho. Se a sua verdade. Exato. Se a sua verdade lhe satisfaz em inglês ou em japonês, abraça a causa e cai para dentro, né? Não? Até porque o Sepultura, com os primeiros discos, os gringos zoavam o sotaque deles, mas os caras compraram a ideia. Não foi? Comprou a ideia. Os caras conseguiram. Tudo, mas eu acho que é o que o Gustavo falou, cara. É questão de necessidade de alma. Se, pô, tua proposta é ser inglês, cara, vai ser inglês. Faz, acredita no teu trabalho e cai pra dentro, entendeu? Eu tenho um amigo que tem uma banda aqui no Brasil, o foco deles é totalmente para fora, totalmente para Europa, Inglaterra, é só para lá. Que é o Dope Times, é uma banda de punk rock. Cara, eles conseguem, eles têm intercâmbio com essa galera lá, eles têm moral com essa galera, eles têm mais ouvinte na Alemanha e na Europa do que no Brasil. Então, realmente, funciona. Muito bom. Deixa eu só falar um negócio aqui, Matheus, desculpa te interromper, mas é que entraram aqui Stefan e Joás. São da banda Stomp? Da banda Stompson, que não estava presente ou não? Não, o Stefan é do Bombers aí, ó. Tá chegando aí o Stefan o Stefan tá aí. Eu já entendi. Você falou que ia viajar, aí falou, Stefan, pega aí, entra aí no meu lugar aí. Eu falei, entra aí pra me ajudar, que eu não sei até quando que eu vou ter sinal aqui, mano. Tá certo. Bom, vamos girar a conversa. Então, seja bem-vindo, Stefan. Vamos girar a conversa. Vamos girar a conversa aqui, porque nós já nos apresentamos. Tudo bem, pessoal?
Tudo jóia. Desculpa atraso, demorei para entrar no link aqui, não consegui. Agora vai. Agora vai. Ó, nós já falamos, já fizemos uma apresentação, já debatemos um pouco a cena, a percepção da cena de cada região / Brasil. Bacana. E agora eu vou falar um negócio aqui justamente sobre sustentabilidade. Porque é o seguinte, muito bem, o Matheus colocou aí, todos colocaram, né, de que não pararam de criar, não pararam de produzir, mas isso custa, né? Isso custa, e esse custo sai de algum lugar. Antigamente, até pouco tempo atrás, ele poderia ser, no mínimo, minimizado com as apresentações ao vivo. Já percebi aqui que o Bombers aqui está dando seu jeito, vendendo ticket de live, indo para o Bandcamp. Mas, assim, eu queria saber como é que é um pouco essa angústia / motivação do ponto de vista da sustentabilidade. Como se manter? O que faz vocês se manterem ativos, inclusive com uma percepção financeira? Vocês ganham assim, alguma coisa dessas lojas digitais? Porque assim, eu que sou um distribuidor digital, sei que a remuneração que nos sobrou, para não dizer que é uma humilhação, é uma vergonha, no mínimo, né? Mas vamos lá. Ana, você, primeiro a gente está seguindo uma ordem aqui, viu, Stefan? Fica à vontade, fica à vontade. Vai lá, Ana. Vamos lá, compartilhando a experiência que nós tivemos aí para o nosso primeiro lançamento da Dark Valley. Todo o financiamento veio do bolso de cada um, né, que estava envolvido com essa parte de produção fonográfica. E o objetivo realmente foi fazer o que a gente gostava. Então, a gente investiu todas as fichas em fazer um debut de alta qualidade, né, que a gente fala em produção, em mix, e daí, a partir daí, tentar se pagar. Realmente, as nossas melhores experiências de receber alguma remuneração foram com Bandcamp, venda de merchan, de camisetas, a partir dessa questão da pandemia, que todo mundo estava em casa, a gente teve mais alcance nas redes sociais para o nosso som, então, camiseta que foi para todo canto do país, assim, isso foi super bacana. Mas, com certeza, todos sabem aqui, quando tem ideia de quanto custa uma mixagem, uma produção de metal, uma gravação de batera, com certeza ainda a coisa não se pagou. Eu acho que uma realidade que apareceu, assim, com a pandemia, foram bandas tentando participar de edital da Aldir Blanc para algum valor poder ser investido num próximo disco, fazendo algum show e tal. Eu acho que esse foi o principal, assim. E eu não via muitas bandas de metal tentando participar de editais culturais, porque parecia para nós, assim, que isso quem participa de edital, quem ganha grana de edital é som super regional brasileiro, que tenha, enfim, todas as outras questões do nosso país envolvidas, não só o teu gosto, né? Você vê que o não desenvolvimento do setor da música, conforme esse exemplo que você está dando, Ana, ele parte de dentro, porque o cara do metal, ele fala, não, isso é edital, é coisa dos hips, ou do pessoal da cultura. Pô, mas assim, graças a Deus, eu acho que essa pandemia está fazendo com que a gente perceba algumas coisas que, na minha opinião, eram óbvias, e que eu espero que as pessoas falem, não, peraí, se isso aqui é um dinheiro público, então é um dinheiro do público e eu me insiro nisso, independente se é heavy metal ou flower power, entendeu? Não? Isso aí. Ô, Ana, só uma pergunta. O universo metal é machista? Uau! Ótima pergunta, porque eu adoro falar sobre isso. Nós temos ainda muitos problemas, assim. Ano passado, também por ser uma das marcas do disco, né, de empoderamento feminino, da presença da mulher no metal, conheci muitas meninas fazendo metal, seja com vocal extremo, vocal limpo. Infelizmente, tem pouquíssimas instrumentistas ainda. E justamente são mulheres que estão tentando fazer uma diferença, assim, porque o meio ainda tem muitos comportamentos tradicionalistas, apesar das músicas estarem falando há décadas
sobre liberdade de pensamento, sobre não julgar. Quando a gente chega ali no microcosmo, as coisas não são bem assim. Então, eu vejo que existe mais presença feminina e é isso que torna possível, né, uma evolução. Ainda há machismo, mas estamos mudando. Muito bem. Matheus Oliver, por favor, meu amigo, como é que se mantém a motivação de uma banda de metal na Paraíba em plena pandemia? Pelo visto, é com esse monte de garrafa vazia e o que mais? A gente está se dividindo aqui porque a gente está um pouco bugado, porque são 2 Mateus, né? 2 Mateus e 2 Johnnies. Então, legal, Johnny também, aí tá bugando a mente. Mas, assim, aqui é uma questão um pouco mais delicada, eu diria, porque depender das redes sociais, dos streams também, cara, sinceramente, como você falou, são valores ridículos, por assim dizer, enfrentar o nosso trabalho, enfrentar o que a gente gasta por trás, o que a gente investe em relação a isso. Então, a gente entra naquele dilema de que a gente é uma banda, ao mesmo tempo a gente precisa ter outros trabalhos ali para sustentar a nossa própria banda. No caso do pessoal dos The Boomers, eu acredito, eles já trabalham no meio da música, né? Pô, seria o nosso sonho também, produzir, realmente ganhar dinheiro com essa questão. Por exemplo, o Oliver em si, o Matheus, ele estuda também para isso, fez faculdade também de produção, mas assim, cada um de nós temos os nossos trabalhos também, eu sou professor também, assim como o John, coincidência também, só que eu sou professor de inglês. A gente tem o pessoal também da nossa banda já trabalha no meio administrativo, então a gente utiliza o nosso próprio dinheiro também para sustentar a banda em si. Então, é um investimento que a gente faz, a gente acredita muito no nosso trabalho, mas dizer assim que é um retorno justo, jamais, não é. Em relação assim, ao financeiro, é bem mais difícil. Se a gente for depender no início da banda desse retorno, a gente desmotiva, a gente desiste muito fácil. Isso é bem complicado. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês aí da Paraíba. É machista o segmento metal? Sim, eu acho que isso é uma questão óbvia, mas que muitos não querem externalizar. Mas nossa sociedade é machista. Não, sim. Imagina o metal, né, que já tem essa besteira, né, de levar aquele negócio, enfim, algo muito másculo e tudo mais. Só que eu acho ridículo, porque a gente tem grandes representantes, até do meio do metal mesmo, que, cara, são gays, né, mulheres também. Então, cara, são pessoas que são muito massacradas, mas que elevaram também o nome do metal para um extremo muito grande. Então, eu acho ridículo, acho ridículo. É um meio do metal onde muitas músicas falam contra desigualdade, né? Exatamente, luto sobre isso, mas muitas vezes também são hipócritas ao mesmo tempo, porque pregam uma coisa, já na prática é de outra forma. Então, sim, eu falo sem nenhum receio disso, e eu acho que a gente deve enfrentar, sim, isso de frente, até porque então, a gente está perdendo tempo. E sem falar também que o metal, assim, lógico que o metal deriva-se do rock and roll, né? O clássico rock and roll. Mas o próprio metal, todos os subgêneros de metal do rock and roll, eu acredito que já tem essa ideologia, né? Essa coisa mais antipolítica, mais anti-religiosa, mais... né? Eu acredito que para você sacar um pouco da incoerência que tem, né? Qual que é a verdade que essa galera que tem muita banda, principalmente essas bandas que são muito antipolíticas, né? Assim, se você parar para analisar, não é querendo trazer essa pauta, né? Mas se você parar para analisar, essa questão do metal, ele é totalmente, cara, quem está entrando no metal, quem está investindo nisso, ele é totalmente contra qualquer ideia, assim, que seja, que aprisione o ideal do ser humano, né? Por exemplo, a religião, tem aquela questão de várias religiões, então, assim, o rock and roll foge disso. A política não tem lado A, lado B, o rock and roll foge disso. E assim também deveria fugir dessa desigualdade, que é a questão do machismo, né, cara? Mas, infelizmente, a gente ainda colhe frutos disso, salvo pelas bandas ainda, como, né, do Dark Valley, que tá se sobressaindo bem pra caralho no mercado musical do metal e mostrando que, porra, sinceramente, eu acho que não precisa de gênero, nada, cara. Eu acho que não precisa de ideologia nenhuma pra saber que você pode fazer sua arte, que você pode tocar um metal. Eu acho que o metal é muito mais além do que isso, né? É uma ideia muito mais, saca, que ela abraça mais todo o ser humano. Agora, infelizmente, a gente tem mentes que são um pouco fechadas demais pro metal, né? E pro rock and roll.
Agora, Eu vou ter que comentar, muito obrigada. É muito bom ouvir isso, assim, porque a ideia é a gente se juntar, he for she, as coisas acontecerem. Tem bandas que não entenderam isso ainda, mas tem muitas bandas que entenderam, e só elas que podem ensinar os fãs, assim, cara, abre a tua cabeça, assim, olha o que tu tá fazendo no teu convívio, condiz com a música que tu ouve. Obrigada. Sobre isso. Eu li uma matéria hoje, cara, que eu achei incrível, que era exatamente das bandas no início desse ano que estão, de metal, né, que estão conseguindo elevar ali o nível do metal. A única representante brasileira era uma banda que é formada só por Minas, cara, que é a Nervosa. Então, olha só, as meninas estão levando o som do metal brasileiro para longe e a gente fica com essa besteira de dividir por questão de gênero. Cara, isso não existe, entendeu? Não deveria ser visto dessa forma. Agora, é importante, viu, Matheus, Ana, Johnny, Stefan e Matheus Krempel, né? Na minha opinião, tá claro para mim, ainda vamos colher aqui a opinião dos que ainda não falaram, que é um ambiente machista, sim. Mas eu acho que cabe aos artistas esse papel de ter o discurso, não no sentido panfletário, no sentido de comprar briga, mas no sentido de baixar a bola, amenizar, somos todos iguais e oportunidades para todo mundo, vamos reverenciar o que todo mundo está fazendo. Eu sinto muita falta de artista com um discurso em favor da própria classe, sabe, quando eu falo isso. Sim. Johnny, e você, meu amigo? Como é que você sustentabiliza aí com a sua carreira de professor? Exatamente. Eu posso só voltar uma coisinha, se vocês me permitirem. Esse negócio de botar uma coisinha, dependendo de onde você fala isso, fica muito feio, né, cara? Se for ali em Copacabana, onde eu morava, você pode ir dormir no xadrez. Se for aqui no Palácio do Planalto, aí eu não sei, viu? Você pode dormir com a Ema, de repente. Pois é, cara. Vocês estão falando de preconceito e tal, essa coisa. O mundo da música inclusive, só utilizando as palavras do Matheus Oliver, não colocando isso em a pauta aqui na nossa discussão, a questão política, mas, por exemplo, você vê que o meio metal, além das dificuldades do mundo da música, os músicos hoje passam muitas dificuldades, você tem hoje, não sei se vocês lembram, aquele pronunciamento do presidente da Funarte, infeliz, não lembro o nome dele, eu lembro o sobrenome, que é Montavani, né, que deveria amparar os músicos, os artistas, e o cara colocou ainda a nossa categoria, que a gente tem outro preconceito além das meninas, é claro que a gente tem que trabalhar essa coisa toda, mas também existe um preconceito da sociedade com relação ao gênero musical hard rock, metal, ou seja, rock. Você falou que é rock, você pensa em drogas, você pensa em demônio, e isso foi reforçado, infelizmente, aí por um presidente que assumiu a Funarte, né, que é uma fundação que ele deveria, muito, muito pelo contrário, como sendo um maestro e tudo mais, ele entender a importância desse gênero na composição, né, da diversidade da música, entendeu? Então, eu senti essa dificuldade. Gustavo, você ia falar alguma coisa? Pode falar. Não, mas é porque, cara, assim, eu não quero entrar nesse assunto por esse viés, mas eu acho que assim, porque inclusive eu não conheço os posicionamentos políticos aqui das pessoas, mas assim, o que você pode esperar de qualquer pessoa que esteja associado a esse sujeito que acha que lidera alguma coisa que preste nesse momento nesse país? Pode esperar nada, é só o sujeito que ocupa a Secretaria de Cultura e anda armado dentro do trabalho, no ambiente de cultura. Você vai esperar o quê dessa gente, né, velho? Eu concordo. Esperar o fim, né, velho? Esperar o fim. Concordo. E aí reforça essas coisas que já são ruins da sociedade com relação ao nosso trabalho. Mas voltando e respondendo a pergunta do Gustavo, eu pego a minha renda como professor e faço investimento
na banda, enfim, a gente compra equipamentos, essa coisa toda que todo mundo já sabe. Agora, uma coisa curiosa que eu, diante do cenário de pandemia, eu não sei se aconteceu nos lugares, nos estados de vocês, não no caso do Krempel, que tem o próprio estúdio dele, mas a gente que precisa se escutar, precisa gravar alguma coisa e tudo mais, e não tem isso em casa, os meninos passaram muita dificuldade. Quando eu falo meninos, os meninos produtores, quem tem estúdio, parou, o estúdio parou. Então, e aí como é que fica? Você tem que gravar a sua voz, você tem que gravar uma linha de voz, um arranjo, alguma coisa no violão, botar a voz com violão, que seja, mas não pode ir no estúdio porque tá fechado por conta da pandemia. E aí o que acontece? Houve um gasto, e que eu não penso como gasto, como investimento, que eu não esperava, que foi a questão de aquisição de melhores microfones, aprender a usar o Reaper, que eu uso, por exemplo, né, para gravar software no computador, para gravar minha voz e fazer as minhas letras, essa coisa toda. Então, houve esse gasto. Aí, olha que coisa mais curiosa. Aí eu pensei, bom, isso vai ser bom, porque também é o seguinte, eu vou diminuir a minha ida lá no meu parceiro de estúdio. Só que se eu deixo de fazer isso, eu estou deixando de empregar um cara que é importante. E aí o que acontece? A minha banda, a gente tomou uma decisão. A gente pegou, independente de estarmos investindo no nosso estúdio em casa, digamos assim, né, mini estúdio, né, um protótipo de estúdio, a gente continua pagando o valor que a gente fazia o ensaio da banda e usufruía do serviço lá do rapaz do estúdio. Uhum. E graças a Deus, com essa boa vontade nossa, o nosso parceiro, ele não quebrou e continua existindo no mercado. Uhum. Então, assim, resumindo, a gente buscou resolver um problema no momento, que é continuar fazendo o trabalho em casa, de composição, ensaiando, né, desenvolvendo as nossas técnicas, mas nós não deixamos o colega de lado. Todavia, eu acho, aí é uma opinião minha, tá, que tem que se repensar, fazer uma frente muito poderosa de nós artistas, para a gente lembrar que é tão dicotômico a sociedade, que precisa tanto dos artistas, e ao mesmo tempo não dá o valor quando mais precisa, porque o governo não tem um fundo para dar uma segurada na vida dessa galera que passou muita dificuldade. Tem muita gente boa que está fazendo algo que não gosta, porque não pode sobreviver da música mais. Então, essa é a realidade de Brasília, eu acho que se estende o restante do país, e é isso que a gente pode fazer, galera, tentar sobreviver da melhor maneira possível, dentro do que podemos fazer. É isso. Vira nos 30. Esse é o momento, realmente, como você falou, de sobreviver, no primeiro momento, né? Tanto do ponto de vista individual, coletivo e mental. E é interessante isso que você fala, porque você vê, né? Todos os programas até o momento de priorização de vacinação, em nenhum momento se ouviu falar da categoria artistas ou trabalhadores da cultura. Exato. Os caras estão em contato com, trabalhador de rua, bicho. O cara que faz malabares ali no semáforo, por exemplo, ele tem contato com as pessoas o tempo inteiro, ele está na rua o tempo inteiro. Sacou? Stefan Ferreira e Matheus Krempel e Stefan. Vamos ouvir o Stefan aí para ouvir essa voz aí. Bora. Vamos lá, Stefan. Bora. Estávamos falando aqui sobre sustentabilidade. O Matheus falou que vocês estão aí se virando com Bandcamp, falou que vocês estão se virando aí com venda de lives. Mas, assim, como é que é a percepção sua com relação ao segmento como um todo? Tá difícil se manter aí ou existe uma perspectiva, uma luz no fim do túnel assim que todos nós estivermos vacinados? Para mim tá a mesma coisa. Por quê? Ficou mais difícil porque não tem show. Uhum. Eu não sei aí o pessoal, mas eu já faço parte do underground já faz um tempinho, né? A gente tem o Bombers aí há um tempão, já mais de 20 anos. Uhum. Antes de ter o Bombers, já tocava nisso. E depois de ter o Bombers, depois que eu saí, eu acabei tocando em bandas de noite, fui tentar viver profissionalmente, né, tocando
até covers, música própria também e tal, e acabei também produzindo eventos de bandas underground, nacionais e internacionais. Vamos aproveitar que você tocou no assunto. Sim. Já que são 18 horas e 8 minutos, você trouxe uma palavra aqui que ainda não havia sido citada. Tá. Quem ou o que é o underground no século XXI? Eu acho que é a mesma coisa do que era no século, sei lá, o último século aí que tinha banda. Para mim, eu acho até que melhorou, por exemplo. Eu voltei pro Bombers vai fazer o quê? 2 anos agora, mas parece que foi pouco tempo, porque a gente tocou um pouco, aí tocou 1 ano e parou por causa da pandemia. Então eu acho, assim, por exemplo, vendo pelo Bombers, a gente vai tocar hoje, tem amplificadores bacanas, tem bateria, tem espaços muito legais. Aí eu queria até aproveitar, assim, entrar um pouco no esquema do governo. O governo nunca ajudou em nada. Para mim não fez diferença nenhuma. No rock, por exemplo, eu nunca tive nada do governo. Em mais de 20 e poucos anos aí que eu tô nesse rolê. Nunca vi nada todos os shows que eu fiz foram do meu bolso, todos os prejuízos que eu tive foram do meu bolso, os lucros que eu tive foram do meu bolso, as pessoas que fazem parte da cena são as pessoas que gostam do negócio, ninguém tá aí para ir para mídia, vai para mídia se é bacana. Por exemplo, essa banda aí, a Nervosa, é puta banda top, o pessoal profissional, você vê que o nível delas é acima mesmo, então elas estão se destacando, é um mérito, né? Não sei o que elas passaram, se elas são musicistas, qual é que é o rolê delas, mas você vê que, assim, o que importa mesmo não é só a qualidade de gravação, é a qualidade da ideia, né? É a qualidade da música. Então, não vejo a coisa mudar muito, não vejo uma reclamação, porque o underground do rock nunca foi ajudado. Foi sempre, é isso aí, as pessoas que compõem o negócio é que fazem a cena girar. Não vejo... Eu perguntei isso para você porque, assim, para quem circula por aí como eu, por exemplo, assim, o underground é um mega circuito, por exemplo, num país como os Estados Unidos, por exemplo. Mas lá foi criado o rock, lá é cultura, né? Aqui a cultura é outra. Eu vejo de uma maneira um pouco diferente. A gente se adequou à cultura, né? O rock. Você vai lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, o negócio é o pagode de lá, né, cara? Aí entrou o rap, agora, que tá muito forte, né? Faz de uns 15 anos para cá, veio muito pesado, né? Virou uma cultura. O pop sempre existiu, o folk lá, e assim por diante. Tem várias coisas ali que estão rolando já há anos. Você faz, que nem você falou, eu já fiz, sei lá quantas bandas gringas dos Estados Unidos de punk rock aqui. Sei lá, mais de 10, 15, não sei. E eu perguntei, por exemplo, para os caras, como é que é lá? Eles, é parecido com aqui, porque aqui a gente está tentando dar a estrutura máxima para eles. Entendeu? Lá é o mínimo, é o normal. O cara vai chegar lá, tem um show legal bacana, um cachê bacaninha ali, dependendo do nível da banda. É que aqui eu acho o seguinte, eu acho que aqui, cara, é composto muito, obviamente, por pessoas que não vivem disso, né? Porque a situação é mais complicado, o público é muito reduziu mais ainda agora, né? Com a entrada de música, eu considero, por exemplo, funk, música eletrônica, uma Anitta, música eletrônica, que ali é um DJ e a pessoa cantando, né? E o empresário ama isso aí. Quando não tem essa estrutura mega de banda, os caras adoram, porque banda briga, é uma loucura, né, cara? Então os caras amam isso aí, entendeu? E a gente sabe que a maioria da grande parte do subsídio vai para a cultura brasileira. Vai aí para músicas realmente regionais, vai aí para um sertanejo, né? Não tem muito o que reclamar, eu não vejo assim uma diferença. Piorou, melhorou, para mim tá tudo igual. Vai do teu esforço, vai da tua ideia, do teu som ser bom pra caralho ou não, quanto melhor você for, mais vai aparecer, quanto mais correria você fizer, mais vai aparecer. Eu não vejo uma mudança grande, não. Vejo que é a mesma coisa. Eu vejo uma mudança. Eu vejo uma mudança. Eu percebo variações, porque eu, na minha companhia musical que se chama GRB, legal, nós temos assim algumas atividades relacionadas ao music business no que se refere tanto à elaboração de projetos culturais para incentivo, muito legal,
quanto para a parte de edição, distribuição, sincronização digital, quanto para a parte de comunicação. Bacana. E quando eu faço essa pergunta para você, que eu já tinha até, de uma certa forma, feito para os outros, é porque a gente percebe que a gente tem sazonalidades, assim, nos nossos fluxos aqui. Tem momentos em que as pessoas estão mais ativas e menos ativas. Esse momento, por exemplo, Sim. eu estou chegando agora no mês de julho, no ponto final de tudo que eu tinha para distribuir digitalmente desde o início da pandemia. Por quê? Porque não se produziu mais em Brasília. É mesmo? É. Mas Assim, você acha que é por causa da parte de financiamento? Isso é verdade, cara. Coisa? É porque, assim, as pessoas precisam de ter alguma forma de se financiar. No caso aqui do Johnny, ele tem um emprego. Sim. Mas, assim, nem todos têm. O cara que era da música, né? Mas qual área musical que você achou mais, assim? Qual foi o segmento? Cara, no meu dia a dia, o único que se mantém produzindo vai muito de encontro que você está falando, que é o pessoal do hip hop, que basicamente é DJ, né? DJ na casa dele ali, o cara produz no computador dele, mete um microfone com uma plaquinha, uma voz e... Mas as outras cenas de Brasília, que são muito fortes, por exemplo, a cena da cultura popular, do choro e do rock de Brasília, essa cena está adormecida nesse momento do ponto de vista da produção. Por exemplo, o nosso guitarrista, o Gustavo, ele trabalha nessa cena aí. Ele trabalha bem com música popular, aqui já trabalhou com muita gente bacana. Eu sempre fui mais do rock. Aqui em Santos, a cena de rock era muito forte. Agora, mais tranquila, né? O pessoal, a molecada mais nova, eu percebo assim, até vendo pelos meus filhos, que a molecada hoje, eles não estão fixas num evento. Eles não estão eles ouvem, meu filho ouve trap, aí ele ouve Nirvana, aí ele ouve, sei lá, qualquer parada que seja legal, e que ele curta, ele tá ouvindo, ele não é roqueiro, entendeu? Não é um cara roqueiro. Então, eu percebi isso, e eu tenho aqui muito dono de casa noturna que é amigo meu, muita gente da noite aí que fala a mesma coisa. A molecada não vem para ouvir rock, põe qualquer coisa, aí põe um DJ aí, os moleques vêm para beber e tal. Então, acho que isso influenciou, né? É um outro rolê, né? Uma outra geração, né? É uma outra geração. Nós somos de uma geração, né? Em que a gente se reconhecia um no outro, porque a gente entrava numa loja de disco e eu via o Stefan comprando um disco do Led Zeppelin e falei assim, opa, esse cara eu vou ser amigo dele, né? E aí tudo começava. Isso aí mesmo, Eu ia eu lembro que a primeira vez que eu comprei um CD do Pantera, eu fui na Americanas, olhei tipo a capa, era um soco na cara, um negócio. Falei, cara, que porra de banda é essa, né? Aí eu pus pra ouvir lá, falei, caralho, é a banda da minha vida, e já levei, né? Então, assim, isso daí... Ou seja, essa ditadura da playlist não gera conexão de verdade, né? É só playlist, né? Cara, eu acho que isso aí acabou fazendo o seguinte, antigamente eu comprava um CD ou um disco, cara, eu ouvia aquilo ali até gastar, bicho. Porque eu não sabia quando eu ia comprar outro, entendeu? Ou eu dava uma fita para uns amigos meus para eles gravarem lá uma coletânea de CD, o milagre que tivesse ali, se o moleque tivesse uma vitrola. Cara, hoje o cara, assim, ele ouviu, tá da hora, ele ouve, não tá, ele, tipo assim, ele ouviu 2 segundos de música, não é aquilo, ele passa como se não fosse nada, ainda é indiferente, entendeu? Não tem esse lance de... É por isso que eu falo, a qualidade da parada e a tua divulgação é o que vai definir se você vai ter uma exposição ou não. Eu falo e repito, não é só a qualidade do teu trampo. Eu gravei no Midas, lá no Rick Bonadil. Não é isso, é a tua ideia. É o cara ouvir a tua ideia e falar assim, porra, cara, que som legal. Pô, o vocal é bom, ou, sei lá, a bateria é boa. Não sei, cara, o cara tem que se identificar ali naquele momento, manja? E hoje não tem tempo, porque o cara deu play, ele não curtiu, 2 segundos, já se fudeu, já era, rodou. Cara, você não vai ter uma segunda chance, de repente, do cara dar play de novo, entendeu? Porque o cara não curtiu o teu som ali naquele momento, já era. É rápido, a parada é rápida. Eu vejo por esse lado. Então, você tem aí na internet tudo muito volátil, né, bicha? Tudo voa. A parada é rápida. Caralho, o cara olhou o teu clipe é estranho, de repente o cara já dá play, já vai ver o clipe do Dave Grohl lá, vai ver o clipe do MC Kevinho, sei lá o que vai rolar no próximo. Então, acho que tu não... É uma coisa que a gente tá discutindo, eu e o Matheus, cara, vamos lançar um disco. Eu falei, cara, para mim é diferente. Se lançar 7 músicas foda,
5 músicas foda é melhor do que tu lançar 13 músicas, sendo que 5 é mais ou menos. Entendeu? Ou tu grava uma música foda e com um clipe foda, e tu joga lá, tipo, pelo menos tu vai ter um pouco de atenção, né? Vejo por essa forma, vejo que a coisa evoluiu de uma maneira muito rápido. Não dá tempo, hoje não dá tempo. Você está falando do pessoal que parou aí, né, cara? Essa questão de... Existem segmentos de pessoas profissionais, o chorinho, a gente sabe que tem um mercado muito bom de show, por mais que pareça uma coisa underground, né, no sentido de música popular brasileira, a gente sabe que, pô, as pessoas que gostam desse segmento gostam de verdade. Outro dia eu sei que teve até um festival de chorinho de 3 dias, cara, e muitas pessoas pagaram R$100 aí para assistir online os grupos de choro. Eu fiquei sabendo desse festival aí. Então, assim, eu falei, pô, cara, olha que interessante, né? Colocaram vários grupos de show, são 2 ou 3 dias, se não me engano, um fim de semana, não sei. E no rock isso não tem, os caras fazem a live de graça. Exatamente. Aqui em Santos, por exemplo... Faz a live de graça e periga de não ter ninguém, né? Periga de não ter... Por exemplo, eu estava falando com o Boca do Ratos, é meu amigo, né? O Boca do Ratos Porão. Ele estava falando que, assim, cara, se não tivesse o patrocínio, eu acho que da Vans, ou não sei quem meteu grana lá, talvez não virasse. Lógico. Olha só. Opa, desculpa, Stefan. Fica à vontade. Te cortei aí porque já são 18 horas e 19 minutos. Sim. E eu parto do princípio que a nossa live, que deve durar 1 hora, já se alongou 20 minutos e eu imagino que as pessoas tenham outras coisas para fazer no sábado à noite. E coloco sábado à noite entre aspas em homenagem ao Lulu Santos, que eu sei que vocês adoram. Todo mundo espera alguma coisa. Com certeza. Grande mestre. É a música para abrir a noite, essa. Olha só. Vamos aqui matar o assunto falando rapidamente de 2 coisas. Não sei se esse é um assunto que é do interesse de vocês, mas o prêmio ele tem um slogan, uma coluna cervical que ela quer chamar a atenção a cada edição. Esse ano nosso slogan é do analógico ao digital, viva o direito autoral. O direito autoral é uma coisa que faz parte do dia a dia de vocês ou vocês não... Vocês deixam para lá? Como é que é? Porque eu, por exemplo, sou um militante do assunto e eu acho isso a coisa mais importante do mundo. Mas vamos lá. Senhora Ana Carla de Carli, alguém te chama de Cacá, não, né? Não, agora foi a primeira vez. Gostei. Na verdade, para nós é extremamente importante, para nós como banda e para mim pessoalmente. Dentro desses anos que a gente estava organizando nosso lançamento, a tarefa foi minha também de ir atrás de direitos autorais, de entender todas essas questões. Ana, desculpa te interromper, mas você tem cara de mandar nessa banda aí, hein? Tá certo. Tô achando que quem bota esse negócio para frente aí é você, viu? Não posso negar. Mas eu tenho ótimos companheiros comigo. Dependo deles e é uma sinergia. É isso que é muito bacana. Assim. Tá bom. A gente já começou o lançamento, todos os lançamentos da gente já tinha ISRC, todo mundo já estava filiado a uma associação, e hoje eu dou curso, na verdade, online, voltado para músicos independentes e bandas, para eles se organizarem pelas questões de direitos autorais, porque a galera não tem muito conhecimento realmente sobre isso, e pegando o contexto, por que não tem, né? Porque às vezes trabalham 8 horas em outra área, tem que focar em fazer uma música legal, depois tem que focar em conseguir a mix e a master no jeito ótimo, e ainda tem tudo isso, né? Mas se um da banda se comprometer a ajeitar tudo isso, vai numa esteira de boas, assim. A gente sabe que a remuneração não é bacana, né, os plays em plataformas, mas vem alguma coisa, né, então... Afinal de contas, haja inadimplência, né, nunca vi uma Constituição ser tão descumprida, quer dizer, na verdade a gente descumpre a Constituição todo dia aqui, mas no caso do direito autoral é todo minuto, né? É verdade. E traz um pouco de consciência, assim, a gente vai ver no Spotify, YouTube, que tem YouTube Gap, que paga nada, na verdade, é uma briga do mundo inteiro,
por que não usar o Tidal, que paga mais os artistas, tanto que ele foi feito por artistas, né? O Jay-Z, a Madonna, por que não usar a Apple Music, que paga 4 vezes mais? A gente está falando de valores muito pequenos em relação ao Bandcamp, com certeza, mas é importante estar ligado. Não, peraí, Ana. Fala Bandcamp em gaúchês de novo para a gente ouvir aí, vai lá. Bandcamp. Muito bom. Esse sotaque é demais, vai lá. Então é isso, assim, a gente se preocupou desde o início em fazer tudo certinho, seja tanto o direito autoral das músicas quanto dos clipes. Então a gente foi atrás do nosso cadastro na Ancine, né? O cadastro dos clipes na Ancine. A gente fez tudo certinho. Ana, é assim que tem que trabalhar, né? Dá valor para o nosso trabalho. Sem querer te interromper pela terceira vez, mas esse seu depoimento aqui nas lives do prêmio já é uma raridade, olha que é um prêmio de profissionais da música. Por aí afora, esse seu discurso, para mim, me surpreende completamente, porque você está totalmente lúcida, consciente, dando aula, como você falou. Parabéns, viu? Muito legal ouvir isso, muito legal mesmo. Matheus Oliver, fala Bandcamp em paraibano para nós, olha lá. Sem forçar ou forçando. E a língua travada, hein? Tô brincando. Vamos. Bandcamp. Vamos lá. Não tem que caprichar. Vamos. Como é que vocês lidam aí com a coisa do direito autoral aí de vocês? Olha lá. Bom, essa parte, eu acho que as palavras da Ana foram perfeitas, porque eu particularmente cuido dessa parte mais burocrática e eu concordo totalmente. A gente às vezes está trabalhando em outra área e às vezes não tem um tempo assim, necessário para isso, porque são muitos processos que são chatíssimos e não é todo mundo que tem a paciência de encarar isso. Então, a nossa banda também, a gente tem uma preocupação muito grande desde o início de registrar nome, registrar música, fazer todo um processo também profissional. Porque, inclusive, parabéns, viu, Ana? Parabéns. Exato, porque assim, a preocupação de também espalhar, né, o seu conhecimento na área para outros músicos, eu acho que é muito necessário e importante, porque os músicos não estão nem aí, na maioria do contexto, para isso. Tá? Infelizmente, né? Não só no metal, mas a gente vê isso também em outros gêneros. E é complicado, porque se a gente quer encarar isso de forma realmente que outras pessoas passem ali uma seriedade para o nosso trabalho, a gente também precisa encarar isso com seriedade no primeiro contato. Então, se tornar profissional nisso, independente se seu trabalho ainda está começando ou ainda vai ser alavancado, é importante já ter essa preocupação. Então, a gente sempre tem essa preocupação também de, fez uma música, registrar. É um processo chato? Mas vamos lá, bora dar uma estudada, ver como é o processo, vamos aprender, vamos desenvolver, que isso aí vai ser uma segurança maior para a gente, né? Claro. Proteger a sua matéria-prima, né? Johnny, e você aqui em Brasília, meu amigo? No caso, eu sou sócio da UBC, né? União Brasileira de Compositores. Vulgarmente representado em Brasília por mim mesmo, né? Exato. Eu estou falando com o chefe, eu tenho que tratar bem, há 13 anos, diga-se de passagem. Aliás, assim, só para todos aqui saberem, quando a UBC, quando comecei a representar a UBC em outubro de 2008 em Brasília, a UBC tinha 42 autores associados de Brasília. Hoje ela tem 763. Você vê. Em 13 anos. Mas não, tem que ser mais, pensei que ia ser mais. Mas aqui não tem muito autor não, viu, Stan? Não tem. Aqui tem muito músico, mas autor nem tanto. Não. Barato. Isso, esse foi bom o Gustavo falar isso, só complementando, é exatamente isso, assim, ele trabalha muito no foco de você fazer o registro como se fosse uma certidão de nascimento do que você produz em termos de letra, principalmente. Legal. Letra, arranjos, a UBC ela deixa muito bem discriminada o papel de cada um na banda, e isso foi muito legal, porque é uma discussão que sempre apresenta na banda. Quem foi o cara, quem é o cara que é o destaque naquela música? É o cara que fez a letra, ou o cara que fez um puta de um solo ali no meio da música que fez com que a música fosse reconhecida? Na UBC, exato. Aí a UBC, o que ela fez? Ela fez essa separação, e eu achei isso muito legal. E no meu caso, que eu faço música para mim, e também já fiz para outras bandas, então isso aí é um registro legal que você vai fazendo, porque, a bem da verdade, a nossa vida ela é dada
por momentos marcantes. E esses momentos, eles são chamados registros. Se você não tem esse no seu escopo, no seu currículo, esses registros para você apresentar, né, fora para a própria história, biografia nossa, qualquer coisa em termos culturais, ainda fica aquela dúvida, pô, esse cara é músico mesmo, o que esse cara fez, né? Então eu acho, resumindo, eu acho muito importante, sim, a questão dos direitos autorais, não para reivindicação financeira, porque estourou na mão de uma banda tal, também, mas eu acho que, além do intérprete, você saber quem foi o cara que fez aquela puta daquela música. Esse é o meu pensamento sobre direitos autorais. Muito bom. Stefan, para finalizar com você aí, sua percepção de vocês com relação ao valor do autor e do criador. Vamos lá. Cara, é fundamental, né? Eu acho que se não houvesse isso, ia ser uma coisa bem complicada. A gente já sabe que os órgãos que recolhem, o ECAD, por exemplo, já é mais complicado, né? Porque eles recolhem por taxa de amostragem, normalmente, né? Nas rádios e tal. Eu não sei como... Eu acho que o ECAD não abrange a internet, né? Vai muito do artista diretamente. Abrange. Consegue abranger? Abrange. Eu já não sabia. Isso é muito legal. Abrange, inclusive, graças a uma discussão da qual eu participei desde o início, ainda no governo Dilma. Sim. Justamente de qualificar o que está circulando na internet como transmissão e execução pública, e por isso tem que ter pagamento de direito autoral. É uma merreca, mas tem. Mas, cara, eu acho que é o mínimo, né? Porque, poxa, você vê aí vídeos aí com milhões e milhões e ninguém ganha nada, é complicado. Ou ficar na mão só de quem está colocando lá, acho muito complicado, né? E assim, para quem tá com pouco play, para quem tá aí no início ou tá galgando alguma coisa, algo que entre já é alguma coisa, né, cara? Como diria meu mestre Pena Schmidt, é melhor 10% de alguma coisa do que 100% de nada. Nada, né? Pois é. Ainda mais a gente sabe que no início todo mundo investe bastante, né, cara? Então, até conseguir uma expressão e tal, eu acho fundamental. Acho que sem isso aí, você tá dando tiro no escuro. Tá ali jogando na sorte. Olha, muito bom saber que vocês... Porque assim, vamos falar aqui numa boa. Conforme o Matheus Oliver falou, esse desinteresse ou essa não preocupação com a matéria-prima não é um privilégio do segmento roqueiro nem do segmento pesado. É uma coisa generalizada. Sim. Mas no segmento metaleiro, eu, por exemplo, tenho poucos exemplos em Brasília perante outros. Por exemplo, o pessoal do rap, do hip-hop de Brasília está todo lá comigo. Os caras já se ligaram que tem que estar, o que era uma coisa que até pouco tempo atrás nem passava muito pela cabeça das pessoas. Então, fico feliz de ouvir de vocês essa preocupação, porque eu achei que eu ia ouvir justamente um pouco do contrário. Assim, Não, tem que estar, cara. Eu acho Olha só. Fala. A galera da internet, aí do hip hop, eles estão bem antenados, né, cara, em tudo que está acontecendo. A jogada deles é muito diferente, eles têm conexão entre eles. É um negócio que já está moderno, vamos dizer assim. E assim, 1/3 do que se consome de conteúdo digital desse país é deles, é hip hop, rap, funk. Hoje já acabou. Hoje está pesado. E os empresários aí estão visando investir muito nisso aí. Olha só, 18 horas e 32 minutos. Eu preciso me preparar com 24 horas de antecedência para a vitória do Flamengo amanhã na estreia do Campeonato Brasileiro. Então... Já era, né? Tudo bem. Brincadeira, não. Agora falando sério. Nós estamos fazendo um filme, nós da organização do prêmio, que o filme é o seguinte: nós estamos perguntando para todo mundo na live o que é ser profissional da música. Eu faço aqui um retratinho nosso. Vamos sorrir para o retrato? Vamos lá. O momento print screen, vai lá. Agora vamos fazer o momento selfie. Ninguém mais usa essa palavra selfie, hein? Acho que eu vou proteger essa palavra em meu nome.
Boa. Já está em desuso, né, o selfie. Vamos lá. Olha lá. Bacana. Nós estamos, então, eu pego aqui, eu escrevo o que todo mundo acha, todo mundo pensa sobre o que é ser profissional da música, porque nós estamos fazendo um vídeo com 482 depoimentos do que achavam o que é ser profissional da música, os finalistas do Prêmio Profissional da Música, 6ª edição. Gostaram da ideia? Porque tem gente que fala assim, pô, Gustavo, você não me avisou no início, agora eu não sei o que é profissional da música, precisava pensar, peraí, eu preciso jogar no Google, sei lá. Mas assim, é muito simplesinho. Falem com seus corações. Vamos lá. Quem vai começar? O que é ser profissional da música? Bom, vou seguir o protocolo que a gente já estava seguindo. Começando. Essa Ana me conquistou, viu? Eu já vi que ela joga no meu time. Vai lá. Ser profissional da música, ao meu ver, é realmente levar a sério todas as etapas que envolvem o mundo da música, seja a parte de direitos autorais, seja a composição, seja o relacionamento com todas as pessoas envolvidas em fazer a tua música acontecer, seja na execução, treinar como um performer, instrumentista ou cantor, ter excelência na execução e também ser profissional no contato com as pessoas que ouvem a tua música. Então, abrange realmente todas as etapas. Isso é ser profissional. Trabalhar em todas as arestas com profissionalismo. Muito bem. Olha, eu confesso a você que eu não datilografo com tanta velocidade. Eu já fiz aqui a minha edição em tempo real. Vamos lá, Matheus Oliver e Joy, diretamente. Vamos lá. Matheus e Johnny, diretamente da Paraíba. Vamos lá. Cara, ser profissional da música é o seguinte. Na minha concepção, eu acho que é um ser que lida com mais do que simplesmente ouvintes, né? Porque se você parar para analisar, posso estar errado, mas eu acredito que uma música boa, né, é a que vai, como é que se diz, vai afetar, vai, de certa forma, como é que se diz, tocar outras futuras gerações, né? Pode ver que hoje a gente tem presentes maravilhosos de décadas anteriores, que são uma maravilha de ouvir, músicas boas, bem tocadas, bem trabalhadas. Então, assim, como a própria Ana falou aí, você trabalha com vários pontos, né, nos quais você também não pode simplesmente dar 100% de atenção a 90%, né? Você tem que ali, eu acredito que se distribuir por inteiro, né? Eu acredito que John também entenda um pouco dessa questão, porque a gente vem como assim, a gente estava falando, né, a questão da cena musical, né, e a gente vem de uma região que tem muito a falar, né, e a gente acredita que a gente está entrando nesse âmbito profissional da música justamente para falar junto com essas pessoas e talvez também levar a palavra de quem também não pode falar, né, de bandas que também estão aí na luta, mas que acabam não chegando lá nesse lugar ao sol, digamos assim, né. Para mim, especialmente, eu acredito que ser um profissional da música é encarar isso como arte. Como arte é aquilo necessário, porque eu acho que nós, seres humanos, não vivemos sem a arte. Desde sempre a gente se manifestou, principalmente em relação aos nossos sentimentos mais internos, dessa forma, utilizando a arte para se expressar dessa forma. Então, encarar e ser um profissional da música, primeiramente, é enxergar sempre isso como arte. E como arte ser realmente ali algo pautado no profissional, porque muita gente pensa, um artista fazer arte em si é algo secundário, algo não necessário. A gente vive um momento muito mais difícil, onde a arte está sendo colocado ali de lado, sempre já foi colocado de lado, mas hoje mais do que nunca, principalmente no nosso país, isso aí está bem mais sério. Então, acho que a gente precisa encarar isso e enfrentar realmente todos os dias, cara, porque tá difícil ser artista, tá difícil viver disso. Então, se a gente não se une, não faz essa ligação que a gente está fazendo agora, a seriedade dessa premiação em si, que desde o início que eu falei para vocês, que só em estar entre os finalistas, para mim já é um reconhecimento muito incrível, cara, isso dá muito força para a gente continuar e manter essa conexão entre a gente. Então, ser profissional da música é essa junção, que a gente está fazendo isso aqui e agora. Muito bom. Próximo. Pode ir, Stefan.
para mim, o profissional da música ele tem uma responsabilidade gigantesca. Sem perceber, porque é uma coisa que a gente gosta muito, eu particularmente, as pessoas que estão envolvidas aí, principalmente o pessoal, principalmente não, mas o pessoal roqueiro faz porque gosta mesmo, né? A remuneração normalmente é um pouco abaixo. Mas eu acredito que seja uma responsabilidade. A música ela tem uma responsabilidade gigante, porque pessoas aí que têm uma vida muito melhor por causa da música. A gente já teve depoimento aqui de gente que ouviu o nosso som e falou que ia se matar e ouviu o som e não se matou. Então, quer dizer, a coisa eu acho que vai mais além só do que ganhar dinheiro. Você levar a coisa de uma maneira profissional. Obviamente, quando você fala profissional, você vive disso, né? É um trabalho, mas eu acho que o trabalho da música ele tem uma responsabilidade tão grande, por exemplo, quanto um médico. Para mim, ao meu ver, é isso. Eu vejo dessa maneira. A responsabilidade é grande, então tem que ser levado a sério. Para mim, eu vejo dessa maneira, eu ajo assim. Muito bom. Próximo. Quer ir, Matheus? Pode ser. Ah, cara, acho que todo mundo já falou tudo aqui sobre isso. E acho que profissional da música é tratar isso como profissional. Então, assim, nem sempre a gente que é artista, nem sempre como artista, mas um profissional da música é um produtor, é um agitador cultural, alguém que viabiliza as coisas para acontecerem. Qualquer tipo de envolvimento com a música, você tratado de forma como profissão, eu acho que você já está caracterizado como um profissional da música. E acho que como profissão, a gente tem que levar a sério, tem que ter dedicação, tem que ter compromisso, e eu acho que ser profissional da música significa isso, entendeu? Tratar a música como profissão, não só como artista, compositor, performer, mas como, cara, todas as outras categorias do prêmio, que não são a nossa, por exemplo. Outro dia teve um cara aqui, que eu não vou falar o nome dele, que ele é finalista do prêmio, falou assim: Gustavo, eu tenho um programa que... Fale sobre o seu programa, né? Eu, meu programa é o seguinte, meu programa é um programa assim que eu misturo. Eu sempre chamo assim uma pessoa da criação, um artista, eu sempre chamo um cara assim que trabalha com produção, né? Então, não sei o quê. E eu sempre trago um cara que faz a coisa girar, acontecer. Né? Conheço um prêmio que faz a minha... Vamos lá, John. Aí ele virou e falou assim: não, eu sei que você conhece, eu me baseei nele. Vai lá, John. O profissional da música, para mim, ele é um indivíduo, um sonhador e um guerreiro que, mesmo diante de todas as dificuldades, ele nunca vai deixar de acreditar no seu próprio talento, que ele pode transformar as vidas, né, mesmo que não tenha um reconhecimento da quantidade de pessoas que ele gostaria de atingir. Para mim, é esse pensamento que eu tenho a respeito de um profissional da música. Bom. Ó, eu vou começar aqui a minha despedida, que vai ser breve. Vai ser em 140 caracteres, para usar um termo do momento. Mas é o seguinte, gente. Essa live aqui está gravada, vai para o nosso YouTube do Prêmio a partir de segunda-feira. A nossa cerimônia de premiação é de 11 a 15 de agosto. Vamos aí ter muitas atividades que vocês saberão certamente. Mas, ó, eu queria dizer especificamente uma coisa que eu percebi ao ouvir todos vocês para fechar a noite de hoje e iniciar a semana amanhã. É uma coisa que eu ouvi de um poeta cubano chamado José Martí. José Martí é o nome do aeroporto de Havana, um intelectual poeta aí, para muitos, um provocador da Revolução Cubana, inclusive. Tal. Mas
José Martí tem uma frase que eu acho que define essa live aqui, que de uma certa forma define o prêmio, um pouco do setor da música, da cultura, etc. E essa frase eu dedico para vocês. A frase é muito simples. A melhor maneira de dizer é fazer. Logo, vivam vocês, persistam. Adorei conhecer cada um de vocês e ver que vocês caem para dentro, entendeu? Bem no estilo rock and roll, né? Vamos com tudo, para frente. Saúde para vocês, força, fiquem bem, ó. E vamos se falando. Grande prazer, viu? Obrigado, prazer meu. Obrigado. Prazer, pessoal. Valeu. Satisfação conhecê-los, gente. Gratidão. Parabéns, galera. Parabéns, foi muito bom. Demais, hein? Tchau. Valeu. Ana, ia falar para ela passar o curso depois, velho. Que curso, como que é esse esquema dela aí? Ela dá a fita dessa pra gente aí, entendeu? Você tá no grupo, Johnny, do... Tô. Pronto, eu acho que você pode pedir lá ou diretamente pro Gustavo. Dela, acho que fica mais fácil. Beleza, bicho. Ó, e outra coisa, vou falar pra vocês aqui. Quando pintar alguma coisa aqui em Brasília, em festival aí, eu vou estender o convite a vocês aí, beleza? Pois é, e a gente pensou o seguinte, cara, se fosse presencial, que a gente estava pensando ano passado que teria a possibilidade, era exatamente juntar essas bandas da categoria para fazer um evento aí, já que todo mundo ia na Brasília, entende? Mas, infelizmente, por causa da pandemia, ficou complicado. Mas, importa a gente manter o contato para realmente fazer esses intercâmbios aí, para poder rodar o som todo mundo. E outra coisa, bicho, eu vou falar um negócio para vocês. O Nordeste, eu não sei como que é a concepção que vocês têm sobre o próprio Nordeste no campo da música do rock. Mas, pelo menos, a visão que a gente tem aqui de Brasília e do Nordeste, o pessoal é forte demais, velho. O Nordeste é muito sinistro. Legal, velho. Cara, tem um cara aqui, por exemplo, tem um cara de Belém, pô, eu tenho que lembrar o nome dele, cara. Ele começou a postar uns vídeos dele cantando, interpretando umas músicas aí, Van Halen, não sei o quê. Começou a postar Queensryche mesmo, postou aí umas musiquinhas dele aí. Eu não sei como que esse cara foi bater aqui em Brasília em termos de visualização. O pessoal gostou tanto do cara aí, bicho, que o cara tá gravando já até álbum à distância. Ele tá lá em Belém gravando álbum, gravando com o Marcelo Barbosa lá, que é o guitarrista do Angra. O cara já tá até gravando algumas coisas com ele lá. Então, assim, a internet, eu acho que ela abriu como uma porta pra gente dar aquela estreitada, assim, esse refazimento, né, da gente relacionar com as pessoas de divulgação das músicas, que a gente não fazia. Eu vou ser bem sincero, minha banda não faz como deveria fazer, entendeu? A gente não faz, e a gente sabe que dá resultado sim, cara. Você pode fazer um videozinho, fazer uma chamada, fazer data de divulgação, de lançamento e tal. O bicho falou um negócio que é muito interessante, foi o Stefan lá, ele falou um negócio que me chamou a atenção, que às vezes é melhor a banda dar uma parada assim, ó, faz uma sequência de 6 músicas, mas pega um vídeo de uma música que você considera cabulosa, bota pra moer nela. Assim, essa aqui vai ser a música, velho. É melhor do que você fazer 3, 4, 5, velho. É verdade. Entendeu? Aí no show que eu desço, quando o maluco, pô, gostei desse cara aqui, bicho. Deixa eu ver esse maluco aqui. Vou no show do cara, chega no show lá, ele vai surpreender porque as outras músicas são foda também. Mudou muito, cara. A forma de você olhar as coisas mudaram muito. É saber jogar, né? Porque realmente, queira ou não, entrar nessa, a gente precisa saber onde é que tá entrando, como fazer e como realmente se incluir nisso. Porque não é tão simples. E com a internet agora... Não é, bicho. Agora você falou um negócio muito interessante, Matheus. Também tem um detalhe. Johnny, né? Johnny, seu xará. Então tá bom. Johnny. De Johnny para Johnny. Agora tem um negócio, não sei se vocês também compartilham dessa ideia. Agora também tem um detalhe, cara. Eu também não vou ser escravo de internet também não, cara. Tem isso também, entendeu? Porque se você meter na pilha mesmo assim, meter um louco e ficar buscando views, visualização e não sei o que e tudo mais, daqui a pouco, bicho, você não vê sua mãe,
Você não dá atenção para sua família, para os seus irmãos, para os seus amigos. Daqui a pouco você só tá em função de fazer divulgação da banda o dia inteiro, cara. E eu acho assim, outra coisa que o Stefan falou aí me chamou muita atenção. Antes, a galera pegava, vinha uma introdução massa de uma música e ficava curtindo aquilo, né? Aí o maluco começava a cantar lá, botava o instrumento, botava pra moer, beleza. Meu irmão, se você botar hoje 10 segundos de introdução, os caras estão reclamando, falam, porra, não vai começar não esse show? Não sei se já aconteceu com vocês, com a gente já aconteceu. Aí você fala assim, porra, bicho, os caras, as pessoas não conseguem mais apreciar a música não, bicho. Sacou? Tá. Então é isso aí, cara, vamos se falando aí, falou? Então quer dizer que Matheus é o do lado e Johnny é você. Exatamente. Ah, pô, vocês tinham que ter explicado isso, seus putos. Caralho, que massa. Beleza? Bora, pô. Tá aí pra facilitar esses intercâmbios. Que com certeza a gente quer ir para Brasília, seria massa também trazer aqui. Pô, e quando vier para cá, minha casa é pequena, meu apartamento é pequeno. Pintou alguma coisa, Johnny? A gente se inscreveu num sei lá, num festival aí em Brasília, não sei o quê. Pô, a gente tem como dar economizado ficar na sua casa aí? Bicho, cai aqui para casa, cara. Cai para dentro. Caralho. Valeu, beleza? Então, É uma forma de ficar mais barato para vocês. Eu não importo, não, cara. Não importo. Assim, ó, bicho, o quarto aqui é pequeno, mas isso aqui, né? E, pô, tem um chuveiro ali, pode bater um rango ali, comer, não tem problema. Vai lá fazer teu som. Valeu. Você tem um suporte aqui, conte comigo. Beleza? Valeu. Isso aí não é conversa de boteco, não, velho. Na hora que você passar a mensagem para mim, eu falei assim, Johnny, já a peguei gente... o contato aqui lá no... Tu disse que estava lá no Telegram, né? No caso, Aham, tô. já te chamo lá. Eu ia pedir teu número agora, mas já tem lá, só posso te chamar, então. Vem para os shows aqui, vem fazer as paradas aqui, conhece aqui, pega meu carro aqui, dá uma circulada, tá tudo beleza. Não tem frescura comigo, não. Falou, irmão? Não, viu? Prazer, cara. É nóis. Tamo junto. Valeu. Valeu. Tchau.